Hoje a gente vai mergulhar numa história, nossa, bem complexa. Uma história que mistura crime, fé e uma disputa violenta por poder no Brasil. É tipo um quebra-cabeça, sabe? Com peças sagradas aparecendo nos lugares mais improváveis que se pode imaginar. Pensa só, e se uma facção criminosa usasse não só o poder das armas, mas também o poder da fé para crescer? É exatamente essa a pergunta que vai guiar nossa análise de hoje. E a resposta, acredite, está redesenhando o mapa do crime organizado no país. Para a gente entender isso, nosso ponto de partida é a zona norte do Rio de Janeiro. É lá que um conjunto de favelas ganhou um nome novo, um nome tão carregado de simbolismo que, olha, deixou o Brasil todo de queixo caído. E não foi só uma questão de tomar o território, não. Foi uma declaração de intenções. Em 2020, uma facção criminosa juntou 5 comunidades, unificou tudo sobre um mesmo comando e deu um nome novo para o lugar. Foi um jeito de dizer chegamos, e as coisas agora são diferentes. E a simbologia era escancarada, não tinha como não ver. Eles foram lá e marcaram o território com uma estrela de Davi gigante, bem no alto de uma caixa d'água. Dava para ver de muito longe. Os muros, todos pintados com frases cristãs. E quem estava por trás de tudo isso era um chefe conhecido como Peixão. É a mistura perfeita, né? O poder das armas com a imagem da religião. Ok, mas quem é essa facção? Que grupo é esse? Não é um grupo pequeno, não. A gente está falando de uma organização que a própria Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, já identificou como a terceira maior facção criminosa do Brasil. Então, para a gente ter uma ideia do cenário, a hierarquia do crime no Brasil é mais ou menos essa. Lá em cima, os dois gigantes que todo mundo já ouviu falar, PCC e Comando Vermelho. Mas olha só quem vem logo atrás, crescendo sem parar. O terceiro comando puro, o TCP. Isso deixa bem claro que eles já deixaram de ser só um problema do Rio de Janeiro, né? E a prova de que eles cresceram está nesse número aqui, 9. O que significa 9? É o número de estados onde o TCP já está operando. Eles saíram do Rio e foram se espalhando pelo Brasil e com uma atuação bem agressiva, viu? Especialmente lá no Nordeste. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma facção que era mais regional, de repente vira essa ameaça nacional? Como eles cresceram tanto e tão rápido? Qual é o segredo? Qual é a estratégia deles? Bom, a resposta não é uma coisa só. É uma mistura de tática de guerrilha, alianças bem espertas e uma ideologia muito específica. Vamos dar uma olhada em como funciona o manual de jogo do TCP. Quem estuda o assunto aponta para 3 pontos principais. O primeiro, eles tentam evitar o confronto direto com a polícia, sabe? Agem de um jeito mais na encolha. Segundo, fizeram uma parceria estratégica com o PCC. Isso foi fundamental para eles terem acesso a rotas internacionais de tráfico. E o terceiro pilar, eles começaram a copiar táticas de milícia, tipo cobrar taxa de segurança de comerciante para fortalecer o caixa e o controle do território. Mas essa subida do TCP não foi do nada. A história deles começa lá em 2002, quando eles racharam com o Comando Vermelho e foi uma briga feia. Aí em 2020 veio essa grande jogada de marketing, digamos assim, com o Complexo de Israel. E agora? Bom, agora a gente tem a confirmação oficial de que eles estão em 9 estados. Mas de todas as estratégias, talvez a mais diferente e, vamos ser sinceros, a mais assustadora, seja essa aqui. Usar a religião como se fosse uma arma. Os pesquisadores até criaram um termo para isso, narcopentecostalismo. Que nome, hein? Mas o que significa? É basicamente usar os símbolos, o discurso, a linguagem pentecostal para legitimar o poder deles no território, para criar uma identidade para o grupo e, claro, para recrutar mais gente. E com isso eles criam uma narrativa de guerra espiritual. Fica assim, de um lado o TCP, com a estrela de Davi, as frases cristãs, do outro lado o grande rival, o Comando Vermelho, que muitas vezes é ligado a símbolos de religiões de matriz africana. De repente, a guerra não é só por tráfico, por território, vira também uma guerra de fé. E isso é perigosíssimo. E essa guerra a gente vê pintada nos muros. Frases como Jesus é dono do lugar aparecem pichadas por cima de símbolos de outras fés, principalmente de terreiros. É uma forma muito clara de apagar a cultura do outro e impor a sua à força. Agora se liga nesse número, 43%. Sozinho ele não diz nada, né? Mas ele explica muita coisa. Pois é, esse número mostra por que essa ideologia funciona tão bem.
No Ceará, que é um dos principais focos de expansão do TCP, 43% dos presos se identificam como evangélicos. Ou seja, as prisões viram um lugar perfeito para recrutar gente para uma facção que usa justamente esse discurso religioso. Ok, a gente falou de estratégia, de símbolos, de números, mas por trás de tudo isso tem gente. Tem a vida real das pessoas. E é para esse custo humano que a gente precisa olhar agora. Como é que essa guerra afeta o dia a dia de quem não tem nada a ver com isso? E o preço é altíssimo. Escolas que fecham as portas por causa de tiroteio, vilarejos inteiros que ficam vazios, como aconteceu em Morada Nova, no Ceará. Terreiros de umbanda e candomblé sendo fechados na marra. A rotina das pessoas passa a ser de toque de recolher, de medo e, claro, o número de homicídios explode. No fim das contas, para quem mora ali, a chegada do TCP não traz paz. Só troca um tipo de violência por outro. A única diferença é que o novo poder que manda no lugar carrega a Bíblia numa mão e um fuzil na outra. Essa história toda do Terceiro Comando Puro mostra uma faceta nova e bem assustadora do crime organizado no Brasil. E deixa no ar uma pergunta que não quer calar. Quando o crime começa a falar a língua da fé, quando essa fronteira entre o sagrado e o profano desaparece, no final de tudo, quem é que paga o preço?